Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo do canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto. Esse nós vamos falar sobre sinistros de automóvel, né, de RCF e APP. No vídeo número 6, nós vamos comentar com vocês uma análise, um procedimento que é muito importante, inclusive na parte da contratação já, tá? Que é a decodificação do chassis. Tá? Isso, recentemente, as seguradoras começaram a adotar. Alguns seguradores já têm o chassi decodificado quando a gente já começa a elaborar o orçamento, mas eu vou explicar para vocês o que é essa decodificação, qual é a utilidade dela e que nível de segurança nos traz para nós corretores e para os clientes, principalmente. Tá? Então, nós vamos dar uma analisada naquela numeração que vocês estão habituados a olhar, né? E vamos conversar sobre ela e analisar e decodificar o chassi. Então, vamos só trocar o slide aqui. Vamos dar uma olhada. O que nós temos aqui, o chassi decodificado, para vocês terem uma ideia, ele tem 17 posições, tá? Alfanuméricas. Essa decodificação passou a existir com essa característica a partir de 1981. Tá? Ou seja, desse ano para trás, a forma com que o chassi era especificado era diferente, tá? E o que é o chassi? O número do chassi é a identificação do veículo, tá? Em várias circunstâncias, tá? Também vocês vão ouvir falar muito, em vez de chassi, número do chassi, às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o VIN? W-I-N. Qual é o VIN? Né? VIN é a mesma coisa que o número do chassi. É uma forma também de se descrever ele, tá? Essa numeração, ela existe norma para ela, tá? Que aqui no Brasil, ela está na NBR, que é uma norma brasileira, a 6066, tá? Se vocês quiserem adquirir a norma, tudo bem, não vejo necessidade. Mas está tudo lá especificado e as montadoras necessitam, evidentemente, que seguir essa norma para que, então, não haja confusão para a identificação desses veículos, tá? E esse chassi, ele é decodificado, tá? Em 3 blocos principais, tá? Como vocês veem ali, ele tem... Deixa eu só pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês com mais cuidado. Vocês têm aqui essa numeração, as 3 primeiras, que é o WMI, que esse WMI, essas 3 primeiras posições, tá? Elas são a identificação do fabricante mundial. Tá? O primeiro número fala sobre a área geográfica. Tá? Para nós, a área geográfica aqui não é o Brasil, é América do Sul, e assim vai, continente a continente. Tá? Depois, o país em que se fabrica, tá? O país em que é fabricado. No nosso caso aqui, por exemplo, o B seria o Brasil, né? E o W seria o fabricante, que para nós aqui, nesse exemplo de decodificação, está identificado como a Volkswagen, né? Ou seja, essa simbologia está toda presente. Tá? Aí agora vamos passar lá para o fim. Os últimos dígitos, os últimos 6 dígitos, esses aqui, os últimos 6 dígitos, que para nós aqui identifica o 060831, é o número de série do veículo. Tá? Ou seja, esse veículo, por exemplo, se for um carro da linha, por exemplo, um Toyota Corolla, tá? XEI, ele vai receber um único número e um número de série que vai ficar identificado por esses últimos 6 dígitos, tá? Que faz parte desse conjunto aqui chamado de VIS, o VIS, tá? E esse VIS é a seção que identifica o veículo, tá?
Nós temos antes do VIS um número que identifica qual é a planta que está sendo fabricado esse veículo, tá? E um número anterior a esse nos identifica que é um código, é um código digital. Ele tem uma característica de ser, ele pode variar entre esse número e o número anterior, que é um dígito verificador, tá? Esse dígito verificador, tá? Que muitas vezes pode estar nesta posição aqui intermediária, tá? Ele tem a função de ser mais um mecanismo de segurança, porque você pode ter a numeração, mas o dígito verificador equivocado, errado, tá? Então, em casos de furto, de transplante de número de chassi em veículos, tá? Às vezes essa questão não bate em função das características do veículo, tá? Então, essa é uma das maneiras da gente conseguir verificar, né? Não para nós, mas para as autoridades, né? Também tem essa posição porque o fabricante informa, né? Toda essa condição de números, né? E o dígito verificador também, tá? E aí depois nos restam outro conjunto, que é o VDS, tá? Que é a seção que descreve o veículo. Aí nós temos 5 dígitos, tá? Esses 5 dígitos aqui do VDS, ó, eles descrevem aí então o veículo. Se ele é motor a gasolina, se é gasolina e álcool, qual é o tamanho do motor, a capacidade dele, o modelo, que tipo de versão ele tem, qual é a carroceria dele, se é um sedã, se é um hatch, se é um SUV, enfim, são as características do carro. Então, no momento em que a gente coloca esse número de chassi, né, e hoje as seguradoras estão nos facilitando um pouco que a gente coloca a placa do veículo, e em muitos casos o carro já vem decodificado, ou seja, já vem identificando que veículo é, nós podemos confirmar com aquilo que temos para fazer a cotação, podemos confirmar o número do chassi, porque no momento em que nós colocarmos, e já aconteceu fatos assim, colocamos a placa do veículo e surge um veículo parecido, mas não aquele que nós temos como característica para cotar, tá? O número do chassi tende a não bater, né? Então isso significa que esse veículo pode estar com problema e muitas vezes até o próprio cliente desconhece, né? Então as vistorias que o Detran faz pelo Brasil todo, a primeira preocupação que eles têm é essa. Eles verificam o número do chassi, tá? E confirmam com a placa e as características do veículo, tá? Se isso não acontece de maneira correta, tá? O veículo simplesmente ele é retirado de circulação para se fazer uma perícia com mais cuidado e se verificar se não houve aí transplante de número de chassi, ou seja, é um veículo clonado, enfim, aí tem todas as outras características, tá? Mas essa é uma forma de se caracterizar, né, o veículo, tá, e confirmar para nós, que somos corretores, se aquilo que nós estamos cotando está correto. Né? Às vezes, se a tabela da FIP, o número que nós temos do código da FIP, também equivale ao veículo que nós temos. Enfim, aumenta a nossa segurança para que a gente faça a cotação e, evidentemente, que depois o envio da proposta para a seguradora do veículo correto para o cliente. Tá? E além, porque nós sabemos que em muitos casos nós estamos fazendo alguma renovação que não passa por vistoria, enfim, a confiança está na documentação e nos números que nós estamos levando adiante. Tá? Então, é necessário que se tenha algum cuidado com isso aqui. Tá? Nós temos uma outra característica aqui, um outro exemplo também que é dado, aonde aqui a gente aproveita e explode, digamos assim, os dados de cada detalhe, tá, que eu comentei antes, mais uma forma de exemplificar o que está tudo identificado no exemplo anterior, né, sem os códigos, sem as palavras, né, mas agora, digamos assim, área por área, aquilo que foi identificado na imagem anterior. Tá ok?
Então fica aí mais uma sugestão para análise, para cuidados que a gente tem que ter com o patrimônio dos nossos clientes, tá? Reitero sempre o pedido, inscrevam-se no canal, é importante para que a gente dê continuidade nessa nossa ideia aqui de estudo a respeito, né, de vários temas que nós abordamos, que são 12 temas, né? E se vocês quiserem acompanhar os vídeos de cor vermelha, que são os que envolvem a área de sinistros, né? Acima da minha imagem tem um botão, se vocês clicarem, vocês vão ser remetidos diretamente para a playlist do canal, que a playlist vai abordar na ordem cronológica todos os vídeos, que são 5 temas sobre sinistros, os mais variados, e ali vocês podem fazer algum estudo também. Tá? Se gostarem, deem o like de vocês, façam inscrição no canal, e assim continuamos por aqui. Né? Agradeço por enquanto, muito obrigado, fiquem com Deus.